O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, 30 anos da cotovelada do Leonardo, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, com o lado B do Rio, 323, chegando no seu feed. 30 anos também do Faz Bebeto, né? Vou lembrar de coisa legal também. Hoje a gente ainda tá com um time desfalcado. Daniel Soares se vestiu de Fagner e foi desbravar os rincões desse país a trabalho, mas o próprio Fagner voltou, tá aqui comigo no Sauí. E claro, a Luara Ramos via internet. Hoje a gente recebe também um convidado muito especial aqui no estúdio Sauí, com Rubens Casara, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Penais, doutor em Direito e pós-doutor em Ciência Política. E escritor, tá? Lançou o livro aí recentemente, A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação, pela editora Da Vinci Livros. A propósito, um beijo lá pro Daniel da Da Vinci. Casara esteve com a gente no lado B 211, faz tempo, hein? Lá em setembro de 2021, Casara, faz muito tempo, foi online. Bem-vindo de volta, obrigado por ter aceitado o convite para bater esse papo com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Sabe que sou ouvinte, sou fã. Acho o podcast de vocês sensacional e fundamental para compreender esse drama em que nós estamos lançados, né? Lá do B do Rio, vida longa para todos que estão nesse projeto. Prazer nosso tê-lo também como ouvinte. Luara, durante uma live nas redes sociais, a deputada federal fascista e pistoleira Carla Zambelli chamou a deputada Benedita da Silva de Chica da Silva. Ela pediu desculpas, disse que apenas confundiu os nomes, elogiou a trajetória da histórica personagem Chica da Silva. Porém, o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, deputado lá de Minas Gerais, protocolou nesta quarta uma representação contra Zambelli por quebra de decoro parlamentar. E, Lu, enfim, esse episódio, na verdade, e aí, confusão ou não, foi racismo, foi velado, foi explícito. O cerne pra mim, e eu quero te ouvir, é porque é revoltante que a Carla Zambelli, né, depois de toda a sorte de crimes que ela cometeu, e são muitos, assim, tipo assim, a gente pode listar vários tipos de crimes que ela cometeu, ela literalmente apontou a arma pra um homem negro na rua na véspera da eleição, assim, tipo, por isso, né? Ela ainda é deputada, né, cara? Ela tinha saído das redes, né? O Alexandre de Moraes tinha proibido, depois voltou nas redes. Cara, pelo menos ela, a gente tem que colocar pra correr, pelo menos do parlamento, né? Não é possível que a gente vai aturar Carla Zambelli por mais tempo, né? Boa noite. Olá, Caio. Olá, Fagner. Olá, Casara, também já vou te cumprimentar e cumprimentar todo mundo que nos ouve a partir de agora. Caio, mais uma vez aquela coisa que cansa, né? Porque a gente tá lidando com esse tipo de gente, é realmente cansativo e não só cansativo, é revoltante, como você falou, que ela ainda esteja parlamentar. E eu quis comentar esse assunto por dois motivos. Primeiro, porque hoje a deputada Benedita da Silva, que muito nos honra com a sua luta, com a sua história, está aqui no Espírito Santo, né, participou, entre outros compromissos, de uma exibição do documentário Benedita da Silva, Nossos Passos Vêm de Longe, que comemora os 80 anos, né, da Benedita. Benedita, que é praticamente uma unanimidade, assim, entre os parlamentares, pelo seu jeito extremamente gentil, mas ao mesmo tempo combativo, pela figura, né, pelo que representa como a primeira parlamentar negra do Rio de Janeiro. A gente elegeu agora em 2022 a Jaque Rocha, né, que nós já entrevistamos aqui no lado B do Rio, e que foi a primeira deputada negra do Espírito Santo. Então, quer dizer, olha quanto tempo levou para que o Espírito Santo elegesse, né, uma deputada negra, mas ao mesmo tempo, uma deputada federal negra, né, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso só foi possível porque a Benedita veio antes, né? Porque a Benedita veio primeiro, porque ela colocou a cara, porque ela foi essa figura extraordinária que é.
E aí é tão gigante, né, a Benedita, a história dela já diz tanto o quanto ela é gigante, que eu fico triste e eu fico também pensativa sobre como a gente abordou mais esse caso, né, de absurdo envolvendo a Carla Zambelli, que eu acho que apequenou um pouco, assim, eu vi muita gente postando, eu entendo, nota de solidariedade, fotos, né, com a Benedita, dizendo que a Benedita aquilo que eu acabei de dizer aqui também, né, que a Benedita é gigante, que ela tem uma história, respeite a Benedita, e eu acho que é tão absurdo que a gente tem que pedir respeito para a Benedita, né, porque a história dela já diz muito, como eu falei, e eu acho que é uma mudança de abordagem que nós temos que ter. Né, a gente tem que dizer que a Carla Zambelli não está à altura da Benedita, e por isso ela não pode ocupar o cargo de parlamentar. Porque quando ela fala assim com uma colega, quando ela legitima esse tipo de coisa, e é uma das coisas até que eu quero tratar aqui, viu, Casal? Já vou até entrar no assunto desse cinismo, que também eu acho que faz parte, né, do processo que você chama de idiosubjetivação. Que os caras vão e falam assim, mas aonde que está o racismo? Então pede desculpa e depois fala, não, mas porque a Chica da Silva, e querem reinventar o que acabaram de dizer, mas a gente sabe que é uma tentativa, ao confundir o nome de alguém com o Benedito da Silva, é uma tentativa de diminuir a história da Benedita, independente de quem foi a figura com que ela comparou. Então eu acho que é isso, assim, por mais que eu entenda esse movimento, eu acho que a gente precisa fazer um movimento muito mais incisivo, eu diria, né, de ir mesmo ali para poder cortar, para poder extirpar a Carla Zambelli da vida pública, porque esse tipo de comentário, não é só de comentário, mas de postura, e não é só daqui, né, nós estamos falando, como você bem falou, né, a Carla Zambelli tem um histórico aí que precisamos considerar e que já não devia estar fazendo parte mais da vida pública, assim, né, como parlamentar, porque é um cargo que exige, como o Daí colocou lá, decoro e tal, mas que a gente sabe que os processos são políticos, que tem toda essa coisa, só que a gente tem que causar esse desconforto. A gente tem que fazer ela responder, mesmo que cinicamente, colocar a cara lá, porque apesar de eu achar que mesmo nesse movimento, né, que as pessoas fizeram, também dá palanque para ela, e há esse medo de que ali estava da palanque, num conselho de ética, né, num processo de decoro, é um momento em que ela tem que responder oficialmente, num espaço, né, legítimo ali para isso e tal, e não só nas redes. E não só ficar ali, o que vira, acho que uma briga de torcida mesmo, né? Porque ela não falou aquilo por acaso. Ela fala isso para poder mobilizar a própria base, que é racista, sim, que é cínica também, que é idiota acima de tudo, né? E aí eu acho que é isso que acaba dando essa tranquilidade. Ela fica ali, como eu sempre falo, né? Jogando no próprio campo. E a gente acaba sendo pautado por esse tipo de gente, ao invés de dizer, tudo bem, nós sabemos que a Benedita é grande, mas ao invés de não colocar no mesmo patamar. Porque eu acho que o ponto é esse. Carla Zambelli não tem tamanho nem para falar o nome da Benedita. Então ela não tem nem que estar ali. Esse que é o meu ponto, esse é o meu primeiro destaque dessa noite. Fagner, boa noite, sei que você quer falar sobre isso também. Não, eu queria só complementar uma coisa que a Luara falou, né? A gente que estudou a história, que conhece história, principalmente do século XX para cá, a gente sabe que o nazifascismo, houve um período que o nazifascismo no mundo, ele foi muito relevante, né? Foi duro de ser combatido ali entre os anos 30 e os anos 40. E ele só foi combatido naquela época porque naquela época existia muito de comunista também no mundo. Existia muito nazifascista, mas existia muito de comunismo no mundo, né? É por isso que o nazifascismo foi posto para correr. Eu acho que o nosso drama atual é porque o nazifascismo voltou, obviamente, como voltou, e hoje a gente tem muita social-democracia e muito social-liberalismo e pouco comunismo para poder combater essa gente. Porque eu acho que essa gente só volta para o esgoto, volta para o armário, se a gente entender que a social-democracia, que o social-liberalismo não combate o nazifascismo. Acho que essa discussão que
a gente trata da Carla Zambelli e todos os outros, né? A Carla Zambelli, aquele outro deputado que assassinou a esposa, aquela outra Bia Kicis, que é uma das heroínas das fake news aí nas redes sociais. Essa turma não é combatida como deveria ser, porque falta comunista. Infelizmente falta comunista, eu diria, no mundo e principalmente entre os nossos representantes na Câmara Federal. Antes da gente iniciar a nossa entrevista com Casara, lembrar a todos que estão nos ouvindo, né, que já está no ar o episódio de estreia do novo Lado B Revista, tá? Lá no youtube.com/Lado B do Rio, você vai ver o Lado B Revista 01, né? A gente fala sobre a Argentina, né? Da eterna crise econômica a Javier Milei. O programa foi feito em colaboração com o Centro de Estudos Celso Furtado, onde a gente aprofundou ali a questão econômica da Argentina, traçamos uma linha do tempo para tentar entender os erros da esquerda que governou recentemente e como o Milei chegou ao poder, e também fizemos um balanço do que o facho argentino está fazendo e uma projeção de futuro, se é que vai ter futuro na Argentina com esse receituário ultraliberal que está por lá. O Lado B Revista, para quem está desatento, é um produto repaginado do Lado B do Rio, que existiu durante um curto período na pandemia, e agora a gente deu uma guaribada, mexemos no formato, no conteúdo, a gente deixou ele bonitão aí, em colaboração com o escritório Normando Rodrigues Advogados. Então, 2 vezes por mês, eu, Caio Belandi, receberei no Lado B Revista convidados e convidadas para abordar temas pertinentes da cultura, da economia, da sociedade, do Brasil e do mundo, exclusivamente no YouTube do Lado B, tá, gente? Então, acho que é importante isso, a gente tem uma massa de ouvintes aqui, né, do feed do podcast. O Lado B Revista é o único programa do Lado B que será exclusivamente de audiovisual, YouTube, não tem jeito, não vai para feed de podcast. Então a gente convida a todos e todas, né, a fazer inscrição no canal do Lado B no YouTube, ativar as notificações para não perder os novos episódios, e a gente quer também feedbacks, né, comentários, dizer o que acharam, o que a gente pode melhorar, quem você quer ver no Lado B Revista, enfim, a gente conta com vocês para essa nova empreitada, para ajudar a gente aí a melhorar o Lado B Revista, mais um conteúdo que a gente tenta fazer aí as pessoas pensarem no Lado B, né? Mais uma opção que a gente dá para vocês do que a gente vê, do que é lido, do que é ouvido, do que é visto na mídia hegemônica. E aí, ainda falando em YouTube do Lado B, convidar a todos, né? Semana que vem, quinta-feira, dia 11, às 7h30 da noite, tem Live B do Rio para falar de Lava Jato, hein? A operação que ajudou a destruir o país aí faz 10 anos agora, em 2024, e a gente vai trazer uma convidada que sabe tudo da operação para, enfim, rememorar os absurdos do projeto que fez ruir a economia e ajudou a levar o fascismo brasileiro ao poder. Então, youtube.com/Lado B do Rio, você ativa lá as notificações para não perder a nossa live semana que vem, quinta, dia 11, às 7h30, e também dá uma olhada lá no novo Lado B Revista. Casara, vamos ao que interessa. O intuito do seu livro, A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação, é demonstrar que o atual estágio do capitalismo reorganizou a personalidade do indivíduo, alterando sua relação com o conhecimento, com o tempo, com a identidade, com a cultura, com o projeto da modernidade, enfim, com a sociedade, com seus pares. Então eu te pergunto, quem são os idiotas, né, que foram construídos dessa forma que você fala no seu livro? De que tipo de idiotas? Acredito que tem alguns aí espalhados no mundo. De que tipo de idiota a gente está falando que essa construção moldou? Caio, eu escrevi esse livro para tentar compreender. A gente escreve para compreender, para refinar o pensamento. O pensamento ele tende a ser anárquico. Quando a gente escreve, a gente tenta refinar o pensamento. Eu escrevi esse livro para tentar compreender como tanta gente passou a naturalizar o absurdo. Às vezes, mais do que naturalizar, passou a bater palma para o absurdo. Aproveitando a fala da Lu, a gente poderia dizer que figuras como a Zambelli, como o Milei, só são possíveis a partir disso que eu chamei de processo de idiosubjetivação, que é o processo de construção do idiota. Idiota aqui, num sentido que eu resgato da Grécia antiga, que era aquela pessoa egoísta,
aquela pessoa egocentrada, preocupada apenas com o próprio umbigo, incapaz de se relacionar com a cidade, né? Aquela pessoa incapaz de pensar o comum, aquilo que diz respeito a todas as outras pessoas. Idiota, então, é aquele sujeito fechado em si, mas fechado principalmente para o outro do conhecimento e o outro da diversidade. O conhecimento e a diversidade assustam o idiota. O idiota é o sujeito ideal do neoliberalismo. Então, há esse processo de criar um novo sujeito que naturalize tudo aquilo que é importante ao projeto neoliberal, ao projeto de exploração do atual estágio do capitalismo. E aí, Fagner, eu estou totalmente de acordo com você. Nós não vamos conseguir superar esse momento histórico em que nós estamos lançados, em que os idiotas exercem uma função fundamental com aquilo que eu costumo chamar, não só eu, muita gente chama de esquerdofofismo. Não funciona. Não funciona. Nós temos que efetivamente produzir uma ruptura com esse processo de naturalização do absurdo. E quando a gente está falando aqui idiota, Caio, tem idiota de esquerda também, né? Evidentemente. Construído pela mesma construtora neoliberal, né? Todos condicionados e formatados por essa racionalidade neoliberal, que eu costumo definir de uma maneira assim, muito simples, como um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis, quando não descartáveis, a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente o lucro ou a obtenção de vantagens pessoais. E na esquerda atual a gente vê muita gente com um projeto pessoal de poder totalmente distanciado de uma perspectiva de realização do comum. Perfeito. Minha pergunta inicial ela ia bem nessa linha mesmo da questão do neoliberalismo, né? Porque pelo que você começou falando, enquanto você falava, na minha cabeça só havia o seguinte: o Casara está falando absolutamente do sujeito neoliberal, né? Tá falando absolutamente daquele que pauta a sua existência, pauta a sua vida a partir da lógica neoliberal. Né? E eu acho que a gente chegou numa quadra histórica dura, que eu queria pedir para você comentar, Casara, da história da humanidade através do avanço irracional do neoliberalismo, que é o momento de não retorno de muitas coisas do aspecto da nossa vivência, mas, sobretudo, do não retorno da questão comum ambiental. Né? O neoliberalismo chegou num estado, o planeta chegou num estado de não retorno, e o neoliberalismo tem uma parcela importante de culpa nisso. E aí eu fico pensando, quando você fala do sujeito idiota, do sujeito neoliberal, eu fiquei pensando aqui comigo o seguinte: a gente está numa quadra muito dramática da história. Não dá, assim, as pessoas que estão até mesmo os nossos companheiros do nosso lado de esquerda, que acreditam que a vida vai voltar a ter uma certa normalidade por conta da questão ambiental, que é o que eu estou colocando, acham que a vida vai voltar a ter uma certa normalidade, como, por exemplo, aconteceu agora recentemente em Porto Alegre com a questão da enchente. As pessoas, vi muita gente falando, a cidade vai ser reconstruída, que não sei o quê, as pessoas vão voltar à normalidade. Tá bem claro que o mundo não vai voltar a ter uma normalidade. E aí eu fico pensando no quanto esse processo de idiotização, de idiosubjetividade que você fala, ele é irracional ao ponto do ser humano, dessas pessoas e dessas pessoas idiotas não perceberem que a ação delas é contra elas também, né? O mundo está se acabando também por conta disso. E a gente não consegue perceber. Muita gente não consegue perceber que a sua ação idiota no mundo, ela colabora com o único lugar que a gente tem para poder viver. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como a gente freia
esse avanço que é neoliberal e que é um avanço absolutamente idiota. Fagner, tu tem toda a razão, porque o marco normativo do neoliberalismo é a ilimitação. É uma espécie de vale-tudo na busca por lucro ou vantagem pessoal. E nós temos aí um problema evidente, que nós temos um mundo em que os recursos naturais são limitados, em que há um projeto que mira a ilimitação. E as pessoas não percebem essa contradição justamente porque estão idiosubjetivadas. Elas são formatadas para não perceber essa e outras contradições inerentes ao funcionamento normal do capitalismo. E aqui lembrando que quando a gente fala em neoliberalismo, nós estamos falando de um capitalismo sem luvas, de um capitalismo sem qualquer disfarce, de um capitalismo em estado puro. Mas mais do que isso, hoje nós devemos pensar o neoliberalismo não como uma teoria econômica que remonta a Mises, Hayek ou Gary Becker nos Estados Unidos. Não mais como uma governamentalidade, como queria Foucault. Hoje, o neoliberalismo se tornou uma racionalidade, um modo de ver e atuar no mundo, que alcança a todos, que alcança pessoas com perspectivas diferentes, com história de vida diferentes, com visões de mundo diferentes, que passam a atuar no mundo, a compreender o mundo a partir desses cálculos de interesse. Cálculos de interesse que desconsideram, por exemplo, princípios e valores historicamente associados à esquerda, à civilização, à ideia de vida digna e etc. Tudo isso que pode representar algum tipo de obstáculo à busca por lucro ou vantagem pessoal, passa a ser demonizado, passa a ser deixado de lado. E mudar esse quadro, portanto, passa também por mudar a racionalidade, por produzir contra-hegemonia. Resistir passa a ser produzir uma hegemonia em sentido contrário à atual hegemonia da racionalidade neoliberal. E aí autores como o Christian Laval, o Andy Brown, o Pierre Dardot, estão sustentando a necessidade de nós retornarmos àquilo que seria a racionalidade do comum. Né? Se na racionalidade neoliberal tudo e todos são negociáveis, a racionalidade do comum exige a existência de uma esfera do inegociável. Pessoas não podem ser objeto de negociação. A verdade não pode ser objeto de negociação. Não por acaso a pós-verdade, que é um discurso que verdade não é, mas que produz efeitos que historicamente eram reservados à verdade, ganha espaço na hegemonia da racionalidade neoliberal. As fake news, a mesma coisa. Então me parece que a gente só consegue mudar esse estado de coisas mudando a racionalidade, resgatando essa esfera do inegociável, a esfera do comum. Aquilo que todos nós somos responsáveis não só pela Constituição, como também pela manutenção, e que diz respeito a cada um pelo simples fato de ter nascido com vida. Para isso, é preciso desdemonizar o comum, porque a racionalidade neoliberal demoniza o comum, como demonizou o comunismo. Sim. E aqui só abrir um parênteses, aproveitando aquela tua fala inicial, Fagner. Apontam os erros do comunismo e dizem, isso não serve. E ninguém para pensar que, pelos mesmos critérios, o capitalismo produziu erros talvez muito maiores. Produziu muito mais mortes. Sim. Tem um livro famoso que ganhou destaque na extrema-direita, que é o Livro Negro do Comunismo. Uhum. Se nós adotarmos os mesmos critérios utilizados no Livro Negro do Comunismo para tratar das tragédias, guerras e genocídios causados a partir da lógica capitalista, o número de mortes será muito... A própria fome, né? Que fala assim, no comunismo morria esse monte de gente de fome, no capitalismo morre um monte de gente de fome, não entra nessa conta, né? Não entra na conta do capitalismo essas mortes todas. Né? E por que as pessoas não exercem esse senso crítico? Porque são formatadas para não exercer esse senso crítico. Sim. Então, ao lado de desdemonizar o comum, nós temos que desdemonizar o pensamento crítico. O que eu estou chamando do pensamento crítico? Ou seja, a possibilidade, a capacidade de formular juízos adequados da realidade,
diagnósticos do que está acontecendo, diagnósticos adequados do que está acontecendo, e direcionar esses diagnósticos no sentido emancipador, no sentido de superação das múltiplas opressões. De todas as opressões. Lembrando que não existe hierarquia entre as opressões. Sim. E uma das técnicas de idiosubjetivação é justamente criar uma espécie de hierarquia das opressões, sim, onde cada oprimido está mais preocupado em atacar outros oprimidos do que lutar contra o opressor. Sim. Casara, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa entrevista, porque da outra vez que você esteve no lado B, eu ainda não fazia parte da bancada. Foi a Gabriela e aquela que tava, né? Foi a Gabi. E aquela é uma das minhas entrevistas, meus episódios favoritos do lado B, eu já ouvi várias vezes. Então estou muito feliz de estar podendo participar aqui hoje. E também tem a ver com a minha primeira pergunta, assim. Da outra vez você estava lançando Contra a Miséria do Neoliberalismo, não é isso? E aí eu queria perguntar como é que é esse processo, né, que você chama de idiosubjetivação. Dialoga com as suas outras obras, mas aí você contar pra gente também como é que você sentiu a necessidade, onde foi, você teve um ponto de partida ali pra você, que você sentiu necessidade de aprofundar, porque o que dialoga, você até já falou um pouco, mas acho que você pode colocar mais pra gente assim, até do ponto de vista mesmo pessoal. Como é que você falou assim, olha, eu preciso investigar isso aqui ou aprofundar isso aqui, até pra gente entender como é que se dá esse processo, né, que você tá chamando de idiosubjetivação. E quando você fala, né, de os idiotas são moldados por esse processo, quem que molda? Né? E aí a gente já pode também entrar até na comunicação também, que eu acho que tem um pezinho ali, mas é isso tudo aí, porque é sempre muito bom te ouvir, estou muito honrada com a sua participação aqui hoje, muito feliz. Pô, obrigado pela pergunta, e agora são 4 horas para responder, ainda vou ficar devendo algo. Manda por escrito, sobre o tema para ela depois. Não, de fato, dialoga, assim, o Contra a Miséria Neoliberal é um livro mais teórico, ele, na realidade, foi o objeto da minha pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Paris 10, lá orientado pelo Christian Laval. Ele busca expor as bases da racionalidade neoliberal e do imaginário neoliberal. Essa racionalidade neoliberal produz mudanças substanciais no Estado, na sociedade e no indivíduo. Em relação ao Estado, foi o primeiro desses livros, que eu tenho chamado de fase de estudos sobre o neoliberalismo, que é um livro que eu lancei chamado O Estado Pós-Democrático. Que o Estado pós-democrático nada mais é do que o Estado condicionado pela racionalidade neoliberal, em que há uma reaproximação pornográfica entre poder econômico e poder político. Se o Estado moderno nasce da separação entre poder econômico e poder político, o Estado condicionado pela racionalidade neoliberal é aquele Estado que poder político e poder econômico passam quase a se identificar. Não raro, o detentor do poder econômico passa a exercer diretamente o poder político. Trump nos Estados Unidos, Berlusconi na Itália. E quando não exerce diretamente, formata, produz os seus representantes. Não por acaso tem vários deputados do Lema, essas coisas. Que são feitos para atender a determinados interesses, a defender determinados pontos de vista que não tem nada de neutros, nada de comprometidos com o bem comum. O segundo livro foi para trazer ou tentar entender o que a racionalidade neoliberal produziu na sociedade, principalmente a ruptura do laço social. A pessoa passa a se ver como empresário de si, passa a ver o outro ou como objeto a ser utilizado, ou uma empresa concorrente que deve ser vencida, ou o inimigo que deve ser destruído. Esse livro se chamou Sociedade Sem Lei. Esses 2 livros foram lançados pela editora Civilização Brasileira. E esse livro atual seria a terceira parte desse projeto, para discutir o que a racionalidade neoliberal fez no indivíduo. E a ideia é de produzir o idiotas. Tem uma frase famosa do Nelson Rodrigues que ele dizia que os idiotas iam dominar o mundo. Porque eles eram muitos. Não por capacidade, mas porque eles eram muitos, né, pela quantidade. Eu acho que eles não vão dominar o mundo, mas eles são fundamentais para que poucos continuem exercendo a opressão sobre muitos. É preciso do idiota. Os idiotas, eles exercem uma função fundamental na manutenção dessa estrutura de opressão, das múltiplas opressões. E quem produz o idiota? O idiota,
ele é uma necessidade do neoliberalismo. Logo, as pessoas e os ideólogos, as instituições, todo mundo que tem esse compromisso de manter o atual estado de coisas contribui, de certa maneira, na produção dos idiotas. E aí os meios de comunicação, a imprensa, tem uma função impressionante. Um dos principais instrumentos de divulgação das técnicas de idiosubjetivação são as telas, da televisão ao celular. Então, se a gente não entender isso, se a gente não entender, por exemplo, que são poucas as big techs que dominam a produção de informação no que eu tenho chamado de poder digital, a gente não vai entender como nós chegamos nesse atual estágio de naturalização do absurdo. Né? E aí nesse livro, sem querer dar muito spoiler, mas eu vou tentando desvelar algumas dessas técnicas. Por exemplo, a inversão ideológica. Você pega uma coisa que é positiva e transforma em negativa, e pega uma coisa negativa e transforma em positiva. Quase o Ministério da Verdade do George Orwell, né? Aquilo esse livro do Orwell é um verdadeiro manual do que eu tenho chamado de processo de idiosubjetivação. Até a questão da palavra, o empobrecimento da palavra. Gente, quando a gente nasce, a gente é lançado na linguagem. A linguagem vai antecipar sentidos. A gente passa a ter uma compreensão do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, do que é belo, do que não é, do que é verdade, do que não é. Se você muda o significado das palavras, se você muda o significado de valores, você muda o sujeito. Sim. É nesse sentido que eu falo em produção de um novo sujeito, que é o sujeito ideal, entre aspas, para o neoliberalismo. Se o projeto neoliberal é um projeto comprometido com 1 a 3% da população mundial, aqueles que o Chomsky chama de super ricos, os donos do mundo. Né? Os donos do mundo. Então, para eles, são para essas pessoas que o processo de idiosubjetivação está funcionando. Sim. Então, eles contratam, eles investem e eles têm um resultado. Que é, por exemplo, aquela figura mitológica do pobre de direita, do cara que está batendo palma para empresário como você falou, norte-americano. Eles criam, eles investem e eles, inclusive, eliminam, se quiserem. Sim, sem sombra de Inclusive, dúvida. eliminam. Aliás, é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, talvez seja até objeto de um próximo livro, é ver as pessoas que foram apagadas da história. Os professores apagados da história, os filósofos apagados da história. Porque, em regra, essas pessoas que foram apagadas têm algo a nos dizer. Porque se não tivessem algo a nos dizer, não teriam sido apagados como foram. E aí você encontra figuras assim fantásticas no Brasil e no mundo, que são esquecidas, que as novas gerações não têm nem acesso. Sim. Por quê? Porque incomodavam. Incomodavam a esse projeto. Comentário antes da minha pergunta, essa construção, como você bem fala no livro, né, do idiota a partir dessa ideologia neoliberal, que já não é mais uma ideologia, um projeto econômico, né? Já é uma ideologia mesmo, enfim, de sociabilidade, de sociedade. Ela casa muito num exemplo que a gente costuma dar aqui, mais prático, digamos assim, mais palpável, né? Com a cultura que a gente falou recentemente, né? Porque houve um tempo... E aí é sobre tempo que eu quero fazer minha pergunta, vou chegar lá. Houve um tempo que a direita, os grandes capitalistas, né, eles exaltavam algum tipo de cultura, eles exaltavam algum tipo de educação, né? Eles não negavam isso, né? Não, a pessoa de direita e os mentores da direita também, mas o povo da direita, o cara que era mais conservador e tal, ele não negava a educação, por exemplo, mesmo que aquilo fosse vago pra caramba. Educação, qual educação? Enfim, não se negava isso, não se negava a cultura, ainda que a cultura popular ele negava, mas a cultura erudita ele de alguma forma reivindicava pra ele. E a gente vive um momento hoje, principalmente a gente viu muito, muito claramente nos governos do Bolsonaro e nos governos de extrema-direita que a gente vê por aí, que ainda estão por aí alguns deles, mas nos 4 anos de governo do Bolsonaro foi muito claro, e, enfim, nos governos de extrema-direita mundo afora, como isso é ser negado a zero, né? Assim, não interessa nenhuma, mas cultura não interessa mais,
Educação não interessa Hoje mais. a gente chegou ao ponto de, durante o governo Bolsonaro, um deputado, um senador, que eu não disse tal, teve a coragem de chegar no microfone do parlamento e falar que pobre não tinha que estudar, que educação não é um negócio feito para pobre. Ele, né, a gente chegou nesse ponto. Aquele momento que você está falando anteriormente, né? Isso seria impensável. Mesmo para direita. Mesmo para direita. Enéas, né? Mesmo para direita. Ou, sei lá, um grande Maluf, grande... Só colocando um ponto que vai ao encontro do que tu está dizendo, Caio. Pensem que durante a ditadura militar empresarial instaurada em 64, ninguém ali defendia a tortura. Ninguém ali se dizia não democrata, ao contrário. Eles né? davam um verniz democrático. Eles davam um verniz democrático. E hoje, as pessoas que defendem aquele modelo defendem a ditadura, defendem a tortura, que tem a ver com... Ustra não virou ministro da Casa Civil, né? Ele poderia ter virado, né? Ministro de defesa, né? Foi o Bolsonaro que exaltou. E aí, sobre essa linha do tempo, que a gente meio que traçou aí também, queria perguntar para você como é que você trata no seu livro essa linha do tempo e nessa sua formulação, né? Porque a gente está falando de neoliberalismo aqui, neoliberalismo. O neoliberalismo, eu não sou um teórico, mas gosto de ouvir os teóricos que falam sobre, passa por uma transformação, evidentemente, né? Vai se moldando a forma que convém, aí a gente chega aí na era das redes sociais, talvez, né, nesse ápice até agora, mas a gente está falando de uma política que ocorre pelo menos há 50 anos, né, de maneira espalhada ao mundo afora, né, e Thatcher, enfim. E aí eu queria, como é que você trata, qual é o ponto de contato, vamos dizer assim, que você coloca no seu livro, que você fala... Opa, peraí, aqui tá tendo uma construção do idiota. Aqui o neoliberalismo tá trabalhando. Aqui eu consigo ver melhor, né? Acredito que ele tenha trabalhado nisso já de muito tempo. Inclusive, as ideologias os pais do neoliberalismo provavelmente também já faziam isso. Mas como é que você vê que neoliberalismo você tá falando? De que forma isso tá... Porque hoje a gente vive um ultraliberalismo. A gente falou aí do Milley, né? Que a gente fez o Lado B Revista, que é um negócio que chamam de anarcocapitalismo, que é uma doideira, enfim, mas que é diferente, que tem similitude, mas é diferente do que a Thatcher dizia e do que os pensadores do neoliberalismo econômico diziam e tal. Então, como é que é essa linha do tempo pra gente chegar até aqui com esse idiota já construído e, por vezes, até, enfim, governando países? Tua pergunta é muito boa, Caio, porque permite dizer que existem teóricos neoliberais extremamente sofisticados. O Gary Becker é fantástico, vale a pena ler. O próprio Hayek é um baita autor, tem textos importantes e escrevia de uma maneira com um certo grau de sofisticação, ao contrário do Mises, por exemplo. Me parece que o neoliberalismo ele vai se tornando hegemônico a partir da década de 80 do século passado. E isso diz muito da atuação de figuras políticas como a Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos. A partir dali vai para o mundo inteiro, né? E vai não só controlando governos, como controlando a ação das pessoas submetidas a essa racionalidade. E é um processo, ou seja, uma sequência de atos visando um objetivo e que vai se aprofundando. Então, nós percebemos claramente um empobrecimento subjetivo ao longo desse processo. Não é algo imediato. Você começa com uma certa sofisticação, daqui a pouco aquela sofisticação já está servindo de obstáculo ao próprio discurso neoliberal, então aquilo vai sendo afastado. Então nós temos os efeitos da hegemonia da racionalidade neoliberal vão sendo sentidos aos poucos. Há 30, 40 anos atrás, uma figura como... Se falassem que o Bolsonaro seria presidente da República, ninguém, nem na direita, nem dentro das Forças Armadas, acreditaria. Eu me lembro que eu era adolescente, eu namorava uma menina que era filha de um militar. Eu morava na Ilha do Governador e tinha aquela vila de militares ali. Ia ter um evento num clube dos sargentos, da Aeronáutica. Eu fui lá e o Bolsonaro foi. Os militares estavam rindo do Bolsonaro. Todos achavam ele uma figura caricata. Uma figura digna de show de horrores na televisão, né?
E, de repente, ele se torna presidente e se torna admirado por uma camada expressiva da sociedade. Então, eu estou dizendo que isso foi um processo que era evidente, que hoje a gente diz que era evidente, mas não era evidente enquanto ele estava acontecendo. E é um processo que implica num empobrecimento subjetivo, numa dificuldade cada vez maior de raciocínios complexos, há uma certa ode à simplicidade, a resposta é simples. Exato. Há um empobrecimento do imaginário, cada vez menos imagens são utilizadas, um empobrecimento do imaginário que assume uma dimensão tão grande que pessoas passam a não imaginar mais um outro mundo possível que não esse condicionado pelo neoliberalismo. E por não imaginarem um outro mundo possível, vão vivendo da maneira que dá, né? A perspectiva revolucionária de produção de uma ruptura, ela vai desaparecendo, mas isso vai aos poucos. Sim. Então é difícil responder essa tua pergunta, porque como é um processo, a gente vai percebendo um aprofundamento desses sintomas do empobrecimento da linguagem, do empobrecimento do imaginário, de uma dificuldade de um raciocínio complexo, mas que hoje assume áreas que são, eu digo, são desesperadores, né? Se a gente não for capaz de imaginar um outro mundo possível, nós vamos ter que assumir que não há solução para a vida humana no planeta Terra. A solução é que o capitalismo vai acabar. Não porque nós encontramos algo melhor, mas porque a vida humana vai desaparecer, se torna inviável. Terminar os dois juntos. E aí a gente volta até, nessa linha do tempo, né? A gente volta até na fala do Fagner inicial sobre os comunistas, né? A queda a União Soviética lá toda quebradinha, coitada, toda ferradinha, toda já fazendo a transição e tal, ela mantinha ali, pelo menos pra gente aqui de fora, né, a mantinha ali nosso fogo comunista, né, a gente tentava vislumbrar um outro mundo possível, e isso foi com certeza fundamental. E aí, né, sobre isso também, recentemente, né, até vi que o Fagner comentou no Twitter, viralizou um post sobre o Enéas, né, e o Enéas, pra mim, ele é um sujeito que é muito interessante. Acho que se alguém já fez esse estudo, enfim, por texto, por podcast, me mandem. Porque eu acho que ele é um sujeito que ajuda bastante a entender a extrema-direita no Brasil. Porque, assim, a extrema-direita não reivindica o Enéas da maneira que, por exemplo, a gente olha, né? Então, assim, a gente poderia dizer, antes do Bolsonaro tinha o Enéas, né? De vez em quando eles até reivindicam, mas não reivindicam muito. E eu acho que tem muito também do fato do Enéas ter sido intelectual, né? O Enéas era tido, né? A gente lembra bem que todo mundo fica, o Enéas falava 56, falava grosso, mas houve momento que falaram, não, o cara é um médico que tem um estudo sobre cardiologia. Passou no primeiro lugar do concurso. Passou em primeiro lugar do concurso, tinha um pensamento aqui, um livro que ele escreveu, de uma filosofia. Enfim, e tinha uma coisa... um fascistaço, mas um fascistaço diferente do Bolsonaro. O Enéas, ele conseguiu... Se você entrevistasse o Enéas durante 1 hora, você ia conseguir manter uma conversa que com o Bolsonaro você não consegue. Então, acho que muito por isso também, eles não reivindicam tanto o Enéas, assim, porque senão, no comparativo, eles vão ver, bom, vocês tinham o Enéas antigamente, vocês têm o Bolsonaro agora, então... intelectualmente eles caíram bem, né? Assim, eles sabem disso, assim. Então acho que tem um pouco disso também. Eles botam o Enéas de vez em quando, mas nem tanto. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
Ô, Casara, queria que você falasse sobre, já que você falou sobre sintoma na sua última resposta, queria que você falasse duas coisas, na verdade são duas perguntas em uma. Queria que você falasse sobre o processo de adoecimento que gera na coletividade, na humanidade como um todo, esse momento da, vamos chamar assim, da aceleração da construção do idiota, né? Porque eu, particularmente, eu estou falando sobre a minha ótica pessoal, hoje nem tanto, né? Porque, querendo ou não, a vida deu uma amenizada, mas durante esse período, sobretudo de 2016 para cá, quando a gente teve o golpe parlamentar e depois a radicalização política no Brasil e tal, eu me percebo profundamente adoecido, né? Eu, aos 41 anos, eu me percebo profundamente adoecido em comparação ao que eu era aos 31 anos, né? E muito por conta desse processo de radical construção do idiota. E eu queria que você comentasse, não cheguei nesse ponto do seu livro, não sei se toca, mas eu queria que você comentasse se a religião tem um papel nisso também. Caramba, agora são umas 4 horas. Bem, existem doenças que são típicas da atual quadra histórica, ou seja, são típicas da hegemonia da racionalidade neoliberal. A depressão e o burnout são evidentes. Eu também tive uma depressão cívica há poucos anos atrás, né? Isso está intimamente ligado ao princípio da eficiência neoliberal, a questão, essa lógica da produtividade, a ideia de que se eu hoje não consigo algo, a culpa é minha, a meritocracia. Então, isso é muito típico da racionalidade neoliberal. Mas há também algo que eu trabalho nesse livro que me parece até mais preocupante, porque nós cada vez mais somos levados a atuar a partir de quadros mentais que são tipicamente paranoicos, então, ou seja, psicóticos, paranoicos, ou, na melhor das hipóteses, perversos. Cada vez mais nós somos levados a não introjetar limites, a atuar a partir de certezas, ainda que delirantes, né? Então a gente parte ao ato o tempo todo. Eu atuo sem pensar, eu acho que não tem um limite a minha atuação, e aí eu estou falando do quadro paranoico, ou, o que é um pouco menos grave, mas também é desesperador, a partir de quadros perversos. Eu sei que tem limite, mas eu ultrapasso o limite e gozo ao ultrapassar o limite. Eu sinto prazer ao ultrapassar o limite. Isso também está intimamente ligado a essa mutação subjetiva gerada pela racionalidade neoliberal e que eu estou chamando aqui de processo, ou seja, de resultado do processo de idiosubjetivação. É interessante ao detentor do poder econômico que as pessoas não parem para pensar, que elas produzam sem refletir, que elas passem a consumir sem refletir, que elas comprem, que elas saiam, que elas, no momento... Impulso, né? Por impulso, o tempo todo, né? É o não pensar, é o agir, é o partir para o ato, que é algo tipicamente psicótico, né? A pessoa que parte para o ato sem consideração a qualquer tipo de limite, seja legal, ético, religioso, o que seja. Também a questão da religião é importantíssima, porque a racionalidade neoliberal produz uma mudança substancial no fenômeno religioso. Religião, por definição, é religare, é uma religação, é uma espécie de religação entre o profano e o divino, entre o humano e Deus. Todas aquelas teologias preocupadas com o outro, preocupadas com a diversidade, preocupadas com o conhecimento, elas perdem força e, em contraposição, ganham espaço teologias tipicamente neoliberais, como a teologia do domínio e a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Essa religação da religião passa a ter natureza contratual. Se eu fizer o que o pastor me manda fazer, eu vou ganhar algum bem material na minha vida. Vou ganhar mais dinheiro.
Então você reduz a religião a um contrato com Deus. E quem é o fiador do contrato? É o pastor ou o padre. Ele diz como é que o contrato vai ser concretizado, vai ser realizado. E a teologia do domínio é ainda mais desesperadora, porque a partir de uma leitura distorcida de um versículo da Bíblia, aquela ideia do crescer, multiplicar para dominar, para ter o mundo, né, para dominar o mundo, se cria uma visão maniqueísta que divide a sociedade entre o bem e o mal. Sim. Né? Entre Deus e o diabo. E o pastor ou o padre é aquele intérprete privilegiado, né, que vai dizer quem é o bem e quem é o mal. E a coisa é tão genial, gente, que o pastor ou o padre pode apontar para qualquer pessoa e dizer: ó, esse cara aqui não presta. Esse cara aqui é um vagabundo. Esse cara aqui é um defensor da tortura. Esse cara aqui é um adúltero. Mas Deus escolheu ele como um soldado na luta contra o mal. Falou literalmente isso do Bolsonaro, por exemplo, Silas Malafaia. Então, tu legitima qualquer coisa. E aí, as pessoas ingenuamente ficam dizendo: não, mas você é cristão, tu não pode apoiar essa figura porque ele é isso, ele é aquilo e aquilo outro. Não importa. O crente sabe que ele é tudo isso. Só que Deus escolheu ele para lutar contra o mal, sim, contra o perigo vermelho. Há um Deus contra do perdão, comunistas. né? Sempre há um Deus do perdão quando convém. Exato. E a coisa do perdão também é interessantíssima, porque os processos de idiosubjetivação também provocam uma mutação no perdão. O perdão, historicamente, era um privilégio de quem? De quem é ofendido. Sim. Hoje, o perdão passa a ser um privilégio do ofensor, no sentido de que ele define que vai ser perdoado ou não, ele define quem é a vítima, né? Ele pode se colocar no papel de vítima. Tudo isso é resultado desses processos de idiosubjetivação. Querem um outro exemplo que eu acho assim, assustador? Pensem, por exemplo, no egoísmo. Historicamente, o egoísmo era um vício, um pecado. Na tradição cristã, né? Antes da tradição cristã. Um dos 7 pecados capitais. Até mesmo antes da tradição cristã já era uma coisa vista como uma negatividade. Hoje, a partir da racionalidade neoliberal, que coloca a concorrência como um princípio reitor da coisa, né? Se você é egoísta, tu sai na frente no processo concorrencial. Já se você é solidário, se você é fraterno, se você se preocupa com o outro que está do teu lado, tu está em desvantagem na concorrência. Então a solidariedade, a fraternidade se tornam negatividades e o egoísmo se torna uma positividade. E isso não é percebido por quê? Porque as pessoas estão idiotizadas. Engraçado que quando o Casara falava sobre o agir sem pensar, sobre o adoecimento, né? Por acaso, ontem os últimos dias eu entrei numa maratona Chaplin de cinema e eu comecei a ver vários filmes de Chaplin que eu não tinha visto. Agora que você não gosta tanto de futebol, né? Eu comecei a ver vários filmes do Chaplin que eu ainda não tinha visto e ontem por acaso eu assisti o Tempos Modernos e tem uma cena do Tempos Modernos que é exatamente o que você falou, né? Isso em 1936, esse filme, o Hitler já tinha chegado ao poder na Alemanha, né? E tem uma cena que ele tá trabalhando, ele começa a mexer tanto nos parafusos com a velocidade tão rápida que ele não consegue parar, que ele sai da máquina que ele está trabalhando e as mãos dele continuam fazendo os mesmos movimentos como se ele ainda estivesse na máquina. Genial. Genial, isso é genial. E isso foi concebido, isso foi feito, foi filmado pelo Chaplin há quase 90 anos atrás, né? Também num período de nazifascismo, né? Um período anterior à ascensão do neoliberalismo, como a gente vem falando, né? O neoliberalismo da Thatcher e etc, né? Mas também um período de mundo nazifascistizado, né? A Europa nazifascistizada, sobretudo a Europa nazifascistizada. É incrível isso, né? Como as coisas elas mudam, mas não tanto com o tempo. Você está falando de hoje. Você está falando uma coisa hoje, em 2024, quase 90 anos atrás, alguém pensou em reproduzir exatamente o que você está falando em formato de cinema, né? Fagner, a gente pode
ir ainda mais distante no tempo e pensar na alienação como ela era trabalhada por Marx. Sim. Só que a coisa foi potencializada num nível que era inimaginável, seja por Marx, por Chaplin e etc. Hoje, você tem a pessoa oprimida que não precisa nem do opressor, porque ela mesmo, acreditando ser um empresário de si, ela é a responsável pela sua própria opressão. Exato. O aprofundamento desses processos denunciados tanto por Marx quanto por Chaplin através das artes, esse aprofundamento ele se dá numa escala inimaginável a partir, acho que, da década de 80. A coisa foi tomando um rumo. Por exemplo, era inimaginável, para mim, por exemplo, que nasci em 74, que hoje teriam pessoas batendo palma para a ditadura. Sim. Batendo palma, achando a tortura aceitável. Né? Batendo palma para um projeto de genocídio. Batendo palma para Israel, o que está acontecendo na Palestina. E acredito que Marx, por exemplo, se estivesse vivo hoje, estaria chocado com muitas das coisas. Que ele teria que reescrever muita coisa, porque ele teria chocado com algumas coisas que ele imaginava já estarem bem definidas, como todo iluminista, né, num sentido de aprimoramento da sociedade. A gente tem um retrocesso brutal, um neo-obscurantismo. Por quê? Porque o neoliberalismo é também, em grande medida, no atual estágio, ultra-autoritário, ultra-conservador, porque a gente tem neoliberais progressistas e temos neoliberais autoritários. O Bolsonaro é um exemplo de um neoliberal autoritário. Por isso eu acho que ele é diferente do Enéas. O Enéas era um nacionalista autoritário. Sim. O Bolsonaro é um neoliberal autoritário. Total. Nesse sentido, eles são bem diferentes. Esqueci por que eu estava falando isso aqui. O que eu estava dizendo? Porque eu citei a questão do Chaplin, né? Como as coisas se repetem depois de tanto tempo e a gente... O tempo passa, mas a gente sempre segue a denunciar o que é absurdo no mundo, né? Enquanto você estava falando, me veio a imagem, né, do sujeito que trabalha tanto, de uma maneira tão brutal, tão sem direitos e com tão, né, pouco salário, por exemplo, que ele é incapaz de parar de reproduzir o fato que ele tá, né, o movimento do trabalho dele fora do ambiente de trabalho. A cena é exatamente esse, o Chaplin sai da máquina e as mãos dele continua fazendo o movimento como se ele estivesse apertando um parafuso. Exato. E hoje é mais grave porque a gente perdeu, por exemplo, a consciência de classe. Ela está bem reduzida. A gente perdeu a perspectiva revolucionária. O conceito de trabalhador hoje é um conceito completamente difuso, né? Só para fazer um serviço antes de chamar a Lu para fazer a pergunta dela, a gente falou aqui sobre... a pergunta do Fagner foi no sentido do adoecimento, né? Pega papel e caneta aí, ou então seu celular, e anota aí o lado B do Rio, 116+1, que a gente falou Doente de Brasil é o nome do lado B desse episódio. Lembrei desse episódio agora também. É um episódio que é um dos episódios que mais repercutiu do lado B, assim, que a gente recebeu muito feedback, que a gente bateu um papo com o psiquiatra Fernando Tenório, nosso camarada, sobre as doenças que a gente... Enfim, hoje até tá aí mais difundido, né? Esse foi em 2019, falava-se menos sobre isso, já se falava, mas falava-se menos, sobre como as doenças que a gente tem é fruto do capitalismo. E naquele momento, isso foi em setembro de 2019, além disso tudo, a gente estava vivendo o governo Bolsonaro nem voando, tinha tido a pandemia ainda. O governo Bolsonaro 2019 voando. Né? É bom a gente lembrar isso, né? Antes da pandemia, era um governo que estava caminhando para naturalização tranquila, né? Enfim, Lu... Não, mas até se a gente pegar a pandemia também, né? Ela toma a proporção que toma por causa do próprio capitalismo, isso. Né? De a gente não poder... A gente, justamente, né, Casara, a gente dizer que tem gente ali que poderia, que merecia morrer, e outras pessoas que não. Existiu essa conta, né? De gente falando, vão morrer, e se morrer vão ser idosos. Quer dizer, essas pessoas são descartáveis. Isso também está muito na lógica neoliberal. Mas eu acho, e tem a ver também com o que vocês estão falando aí, eu acho muito interessante, Catarina, que você resgata, né? Você faz muito isso, né? De resgatar a etimologia ali, de pegar
a origem dessas palavras, e eu acho muito generoso também, porque eu acho que isso demonstra bastante quanto você bota fé nas palavras, né? No poder das palavras, vou dizer assim. Não sei se é uma coisa que você realmente faz, ou se é uma impressão minha, mas eu acho muito generoso, é um exercício que eu tento fazer também. Mas a minha pergunta é como é que a gente faz para, como você mesmo já disse em algumas entrevistas também, para refazer esse acordo semântico, né? Porque essa idiosubjetivação, ela também mudou o significado de algumas palavras, né? Transformou, como você falou, valores que eram positivos em negativos, em coisa de otário e tal. Como é que a gente faz para retomar a força dessas palavras e aí também numa perspectiva não sei também se a gente tem que retomar ou se a gente tem que criar as nossas, né, para poder retomar aí sim um horizonte revolucionário, um novo mundo possível, ou como eu gosto de brincar, um outro fim de mundo possível, né? Porque não é possível que a gente acabe pelo menos isso. Maravilhoso. Né? Isso. Outro fim de mundo possível. Não, tô de pleno acordo com você e acho que o momento, a nossa posição deve ser de ir para a luta, de disputar o imaginário, disputar os significados. Esse livro mesmo, eu não tinha pensado nisso, mas um leitor, me escreveu e botou uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu tinha resgatado a palavra idiota que estava na mão da direita e da extrema-direita. Era a minha pergunta. Em certo sentido, é isso, né? Porque um astrólogo, filósofo brasileiro, ele taxava, etiquetava de idiota as pessoas que eram contrárias a essa hegemonia neoliberal. As pessoas que tinham o amor pelo comum. As pessoas que buscavam pensar um outro mundo possível. Você leu esse livro, Casara? Esse livro, só de curiosidade. Esse livro, em particular, eu não li. Embora eu já tenha... um dos meus empreendimentos para escrever esse livro foi ler o que a direita e a extrema-direita estavam produzindo em termos literários. Eu li muita coisa produzida pela direita e pela extrema-direita. Muita coisa. Algumas coisas interessantes. Você tá bem, né? Tô bem. Fiz o check-up depois. Tá bom, importante. Tudo bem que eu aumentei as sessões com o meu analista. No mínimo, né? Mas Omeprazol aumentou. De modo geral, eu tô bem. Que bom. Então, ele chama de idiota justamente as pessoas que talvez não merecessem ser etiquetadas de idiota a partir, pelo menos, da origem do termo, né? Da origem da palavra lá na Grécia. Para ele, o não idiota era o egoísta. Então vamos disputar também quem é o idiota. Quando eu cheguei na França para fazer o pós-doc, eu escrevi um texto que foi publicado no Libération, que eu falava sobre os progressistas. E aí vários amigos, professores lá da França, vieram me criticar que não se usa mais o termo progressista na França, porque o termo tinha sido cooptado, passou a ser utilizado por neoliberais. Sim. Com razão, mas eu acho que tem que disputar esses termos também. Claro. Né? Então a gente tem que entrar nessa disputa, mas entrar de corpo e alma. E me parece, Lu, que dois verbos são anti-idiotizantes. Tá? É o verbo pensar e o verbo amar. Não o amor romântico, mas o amar entendido como uma abertura radical ao outro. Que pode ser o outro do conhecimento, é o amor ao conhecimento, algo que se perdeu. Né? O querer ser culto, querer ter cultura. A ciência. A ciência. E o amor à diversidade. Amar aquilo que é diferente por ser diferente, não tentar fazer com que o diferente se torne igual. Não é aquele amor ao igual que é tipicamente fascista. Né? Sim. Então a gente tem que começar a trabalhar também com as palavras, né? Mas agir concretamente no mundo a partir de uma outra racionalidade, um outro modo de ver e atuar no mundo, e resgatar, brigar pelo imaginário. Eu acho que a grande derrota da esquerda, a partir da queda do Muro de Berlim, foi a da disputa pelo imaginário.
As pessoas se deram por vencidas. Passou a imaginar a esquerda no mundo atual, né? No mundo atual. E conseguiu não um novo mundo. destruir o Não que tem. pensar na construção de um novo mundo. Não por acaso, hoje nós vivemos um momento em que as distopias estão em moda e não as utopias. Exato. Sim. Né? A gente perdeu a capacidade de imaginar um outro mundo, né? O utopos, né? Um outro lugar. Sim. E isso a gente tem que resgatar, a gente tem que lutar por isso. E aí não é fazer elogio de corpo presente, mas programas como o de vocês são programas fundamentais na produção do que eu chamei aqui de contra-hegemonia. Né? Na produção do incentivo de investir, por exemplo, no pensamento crítico. Sim. Né? Sim. Eu vejo vários dos convidados que vocês trazem aqui, pessoas que estão pensando o mundo, pensando alternativas. Isso é fundamental. Você não vê isso na grande mídia. Não né? vê. O que você tem ali são aquelas falas autorizadas para defender pontos de vista que a gente sabe muito bem de quem são. Sim. Então, A gente tá caminhando já pro encerramento, mas a Luara... O sol está às nossas costas. Está nas nossas costas, mas a Luara tem uma parte, né, Lu? Então faz mais uma pra gente encerrar, por favor. Tem, na verdade, assim, tem vários. Porque temos vários, eu mas temos... Eu fiquei muito. Li muita coisa, ainda não consegui o livro porque não achei na livraria. Aí vou ter que comprar direto do site da Da Vinci mesmo. Já vou fazendo aqui a propaganda ajuda aqui, viu, Carara? Porque realmente é algo que eu quero ler mais. E aí eu ouvi várias entrevistas suas e eu acho que é fundamental. Você já tocou nesse ponto e eu quero que você fale mais, porque eu fiquei encantada quando ouvi. Vamos falar de amor, né? Vamos falar do amor como resistência à lógica neoliberal também. E eu acho assim que há tanta... Eu fico pensando assim, como é que pode, né? A gente, quando vai tratar de amor, as pessoas têm realmente um receio de parecer piegas ou de parecer ingênuo. Há essa imagem também do amor vai vencer o ódio, então da esquerda cirandeira. Eu ainda prefiro alguém que faça ciranda do que alguém que não faz nada. Eu acho que não é o ponto disso, assim, eu quero que você fale um pouco da perspectiva do amor revolucionário mesmo, né? Essa coisa de romper com a lógica, né, do estado das coisas. Mas eu acho importante porque eu vi recentemente um tweet não se fala mais tweet, né? Mas enfim, da Juliana Borges, que é uma militante, né, do movimento negro, uma mulher negra, e ela reclamando assim que as pessoas estão parece que pegando tudo sobre o amor da Bell Hooks, que popularizou aí, e tá virando aquele livro de como reidealizando o amor romântico, sendo que a Bell Hooks é muito porrada, né? O livro não fala disso, mas as pessoas tomaram aquilo ali como se fosse uma coisa, inclusive, individual. E aí eu quero já te puxar nessa provocação também, porque eu não estou perguntando aqui também qual o papel do amor nesse processo, né, de combate à idiosubjetivação, mas o poder do amor. Perceba aí também a palavra, não é o quão o amor pode ser útil, mas o quanto ele pode ser potente nesse processo, para que a gente possa resgatar também o amor não como palavra e só, mas como prática, né? Que é o que o Bell Hooks também fala. Então, assim, para não ficar aquela coisa de livro de autoajuda, porque parece que quando nós estamos falando aqui dos idiotas, os idiotas são os outros, né? Eu acho que quando a gente resgata essa perspectiva, né, revolucionária do amor, a gente também consegue enxergar a idiotia na gente, que eu acho que também é uma potência. Então, como é que é um pouco disso, né? Como é que você vê, você falou do pensar, mas também o amar nesse combate aí contra-hegemônico que a gente está travando? Tá, adorei a pergunta. De fato, né? Há um idiota em potencial em cada um de nós. Até porque... Exercemos muitas vezes. Muitas vezes. E se a gente pensar que a ignorância é o que nos une, todos nós somos ignorantes em certa medida. A ignorância é um estado inicial de cada um de nós. Agora, o idiota é aquele que não busca o conhecimento, que é levado a não buscar o conhecimento por comodidade, por uma série de questões. E aí o amor, entendido como uma abertura radical ao outro, pode exigir, por exemplo, a violência. Se a violência for condição de possibilidade para que o outro tenha uma vida digna. Sim. Para que o outro tenha direitos que, por exemplo, são concedidos à elite. Então, não é uma visão romântica do amor, mas o amor como
a política do mais próximo, né? A política e o amor são muito parecidas. Os dois são procedimentos da verdade, né? De busca da verdade. Só que um tem uma dimensão mais coletiva, o outro uma dimensão mais reduzida, um olhar mais para quem está do teu lado, e não um olhar mais totalizante, que é o típico da política. Mas tanto na política comprometida com a redução da desigualdade, como com o amor, nós temos uma abertura ao outro. Como nós vamos produzir essa abertura, ou como nós vamos concretizar essa abertura, nós temos várias estratégias. Nesse sentido, a gente pode dizer que o amor vai vencer o ódio, mas às vezes é um amor é um amor combatente, né? Um amor de luta. Não sei porque quando você falou que o amor, para a gente poder atingir determinado estado de coisas, ele inclusive permite até mesmo o uso da violência. Não sei porque quando você falou isso, me veio à cabeça a Revolução Cubana. A Revolução Cubana eu acho que é um baita exemplo de que é possível fazer diferente. Outra coisa que a demonização da Revolução Cubana, que é um fenômeno de 30, 40 anos atrás para agora, é algo que me choca muito, porque há muito o que aprender com a Revolução Cubana. Sim. Que foi uma revolução na qual as pessoas estavam repletas de amor, inegavelmente. Inegavelmente. Essa demonização de fenômenos históricos, o negacionismo, tudo isso está ligado a esses processos de idiosubjetivação. Inclusive a redução do amor a algo impotente. Porque essa visão do amor romântico na realidade, a celebração de uma impotência, né? De não permitir extrair todo o potencial desse verbo, né? Dessa abertura ao outro. De reduzir essa abertura ao outro, talvez só a tua mulher, ao teu marido, ao teu companheiro, à tua companheira. O amor, nesse sentido que eu estou dizendo, que é um antídoto contra a idiotia, é muito mais do que isso. É muito maior do que isso. E talvez seja do balanço que se faz, né? Eu vejo muita gente especialista fazer da Revolução Cubana. Talvez seja o grande legado, né? Que é a Revolução Cubana de todas as coisas, enfim, que aconteceram, as coisas boas, coisas ruins, enfim, faz parte, né? Um processo. Talvez as coisas que eu vejo, leio e ouço de Cuba vai muito nesse sentido, né? Os caras conseguiram realmente colocar um mundo diferente baseado na solidariedade, no amor, né? No outro, né? Com todas as dificuldades, enfim. Cuba tem muitos problemas. Eu conheço bastante Cuba, já fui lá 8 vezes. Já dei aula. Te mandaram tanto a Cuba já me mandaram que eu resolvi. Fui até dar aula na Universidade de Havana. Muitos problemas. Mas parem para pensar. Se não tivesse algo de positivo naquela experiência histórica, não teria o embargo contra Cuba. Se a coisa fosse ruim, como alardeiam por aí, para que o embargo? A coisa se autodestruiria. Então você tem lá seria um fantasma, né? Como é. Você tem ataques brutais. Aquilo lá é uma ilha, é um país muito pequeno. Você olha para os outros países ali do entorno, todos passando por muito mais dificuldade do que Cuba passa. E a imagem que passam, por exemplo, no Brasil é que aquilo ali é uma pobreza generalizada. Você tem... Outro dia um deputado de direita foi fazer uma crítica a Cuba e disse: ali só funciona educação, saúde e segurança. Não foi o deputado, não. Foi o Ricardo Amaral. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim. Eu achei que era um deputado. Exatamente. Um dos ideólogos um dos ideólogos do neoliberalismo na grande mídia. Foi exatamente. Eu confundi. Esse falou lá no Globo. Cara, assim, isso é o básico, né? É um básico que para grande parte da população brasileira não existe. Não existe. Não tem. Existe. Ou seja, para eles é inegociável. Exato. Né? Isso. E que é até mitificado naquela frase mesmo, né? De que hoje bilhões de crianças, de pessoas dormirão com fome, nenhuma delas é cubana. Quer dizer, isso é um valor inegociável. Cuba tem muita gente pobre, mas não tem um miserável que a gente encontra na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, no bairro nobre do Rio de Janeiro. Sim. Aquela pessoa que está passando fome embaixo da marquise. Isso não existe em Cuba.
milhões de problemas, Claro. vários problemas. Existem várias distorções. Agora, nós nunca vamos saber como seria a experiência da Revolução Cubana se não tivesse tivesse tido embargo. o embargo norte-americano e as várias tentativas de desestabilização do governo, que de fato geraram um clima paranoico na Claro, ilha. Isso é fato. E é isso, assim, mesmo assim, eles deixam um legado pra gente, né? De que, enfim, é possível pensar um mundo diferente. Eu admiro muito a Revolução Cubana e, enfim, tudo, me interesso muito por Cuba exatamente por isso, assim. Temos as dificuldades, mas as dificuldades são diferentes, né? Às vezes as mesmas, mas a gente trabalha de forma diferente para melhorar e tal, e é isso, é um outro mundo possível. Acho que tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá encerrando o programa agora, acho que vai bastante nesse sentido, né? E é um exercício que a gente faz aqui, que é pensar um outro mundo possível, ou como a Luara cunhou aí, eu achei genial, Luara. Não sei se é. Eu uso, nem é Não meu, é na seu, verdade, né? eu usava até como capa do meu. Eu amei. É uma pichação. Vai acabar o de mundo? outro fim de mundo possível. O planeta vai acabar, a humanidade vai acabar? Tá bom, então vamos acabar de uma forma diferente, pelo menos, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso a partir das formulações e do livro recém-lançado do Casara. Casara, muito obrigado, papo incrível, maravilhoso, que pô, a gente curtiu muito Pena que mesmo. o estúdio tem hora, né? Senão a gente ficava tem aqui hora. 2, 3 horas. Faz aqui. parte também, mas a gente tá sempre atento, principalmente nas suas redes, a gente tá sempre lá olhando, tem sempre alguma coisa boa, né, Lu? A gente que é twitteiro, hardcore, Sim, tá sempre sim. pensando coisas legais, a gente tá sempre atento, a gente agradece bastante também, você tá sempre falando da gente, a gente acha isso muito bacana, porque você é um cara que tem bastante seguidor, enfim, um pensador, um intelectual, e que faz questão de fortalecer o nosso veículo aqui, né? E a gente sente falta um pouco disso, né? Assim, um cara com bastante seguidor como você, um cara que, porra, tá aí, enfim, pensando um novo mundo e tal, tá sempre falando da gente, tá sempre tweetando a gente, né, desse Caio? nível Deixa intelectual, vou compartilhar uma né? coisa Não é pessoal pouca aqui, porque coisa, não, né? Depois do primeiro, na primeira entrevista que o Casado deu aqui no Lado B, eu fui seguir e ele gentilmente me seguiu de volta. E eu fiquei assim, caramba, né? Não E posso aí, falar mais do Galo. Não, e aí eu tuito várias merdas de jogo A do galinha Galo, fumando. Depois eu lembrava assim, meu Deus do céu, o Casado agora tá me seguindo, como é que eu vou fazer? Mas eu acho assim, é legal a gente colocar, porque não é só uma questão de seguidores, até pra gente não ficar aqui na coisa... Não, mas é também. Não é só, mas é também. Também, é porque tem a ver com alcance. Isso. Mas assim, é num nível, porque eu vivo curtindo as coisas que o Casara coloca lá, eu acho que quem, né, já vou fazer aqui, depois você coloca, na sua fala final, você chama pra outra coisa, Casara, mas pra seguirem, porque essa nova perspectiva, sabe, essa coisa de colocar a gente pra pensar, que eu acho também não é só de dar as respostas, mas de caminhar junto, de colocar no caminho, né, de acompanhar, de como companheiro. Isso. E aí parece que Verdade. eu tô puxando muito o saco, né? Mas é porque eu realmente Não, admiro muito. mas é verdade, E eu acho do caminhar junto. E eu acho também que a verdade. gente precisa resgatar isso, porque muitas vezes a gente não faz isso entre os nossos companheiros, né? Não Isso. retuita, Nós mesmos, não, claro. não coloca, não comenta com o outro, olha o que fulano de tal falou, não Isso. dá os créditos também, porque as pessoas pensam. E eu acho que isso é importante também da gente resgatar, Isso. sabe? Também é solidário fazer isso, Claro. sabe? Então, estou colocando o meu a parte pessoal aqui das minhas vergonhas de jogo do Galo. Não desista de mim, cara. Eu gosto muito de ter você na minha rede. Mas porque realmente coloca... Nós também, né, quando estamos rodeados de gente pensando diferente, a gente é provocado a pensar diferente, né? Eu acho que isso é muito positivo pra gente reconhecer a idiotia ou a idiosubjetivação na gente mesmo, como eu falei. Pô, que bacana. E isso de caminhar junto é fundamental. Não tem sentido caminhar sozinho. E é muito grave quando a gente olha para um país como o Brasil, em que a concorrência, tipicamente neoliberal, faz com que você não leia outros autores brasileiros, você não cite programas de concorrentes seus. Isso você está só reafirmando A lógica. da idiosubjetivação, né? Eu participei de um evento recente no norte do país e eu reparei, todas as palestras só citavam autores estrangeiros. Todas, sem exceção. Todas. Então eu ainda fui para casa para falar no dia seguinte, com o objetivo de ficar pesquisando autores brasileiros, que eu nem iria citar normalmente, mas para poder fazer um contraponto. Porque a coisa de não se ler autores brasileiros, né? Professores brasileiros não leem autores brasileiros.
comunicadores não têm o hábito de fortalecer o que eu Criar gosto de chamar de base aliada, né? O ecossistema. De ecossistema. Pois é. Exato. E a gente super agradece, porque é isso, né? Pra gente também é importante. Você está como ouvinte, você está como um cara que tá sempre interagindo com a gente nas redes, e tá aqui também, enfim, como um pensador. A gente super agradece. Obrigado mesmo pela sua participação. Deixa aí seu recado final, seu abraço final. Cara, meu abraço final é para vocês que são guerreiros aí da produção de um pensamento diferente, de um pensamento crítico, naquele sentido que eu falei, um pensamento comprometido com a transformação da sociedade no sentido emancipador. Assim, eu admiro muito o trabalho de vocês e dizer que sou parceiro aí, quando precisarem, estarei aqui. Voltará. Lu, beijo. Beijo, gente. Obrigada, Casara, mais uma vez. Todo mundo que ficou com a gente até agora. Acho que é isso, o papo. Eu tô extremamente feliz porque já vinha acompanhando, inclusive mandar um abraço pro pessoal do Vira Casacas. Ouvi sua entrevista no Vira Casacas, Casara. Quase um trava-língua, né? Casara no Vira Casacas. No Subsolo também, no podcast do pessoal da 20. E fortalecer esse ecossistema pra gente é fundamental, porque a nossa comunidade do lado B, especialmente, eu sempre sou muito grata com a generosidade da nossa comunidade, que está fortalecendo sempre, está compartilhando. Pra gente, é isso que faz a gente chegar em mais lugares, inclusive aos top aí dos streamings. Também fortalece a gente na Aurelo, né, que é uma plataforma que remunera a gente por play. Isso também é importante pra gente, porque ainda precisamos de grana para poder fazer isso aqui com qualidade, mas também porque permite que a gente tenha esse tipo de conversa, que a gente conheça mais pessoas que também pensam diferente, porque eu acho que isso traz essa perspectiva que a gente falou aqui, Casara, do amor, dessa abertura radical ao outro, para mais perto, porque a gente percebe que não está sozinho. Então, quando eu falei, a gente parece que a gente pega obras assim e pensa, agora eu sei como é que é, o idiota é o outro. E acaba se afastando. E não é isso. A gente reconhecer que só na luta coletiva que nós vamos continuar encontrando cada vez mais, com mais pessoas que querem resistir e construir esse novo mundo possível. E também, assim, de não adoecer, Acho que a solidão, desse jeito, ela adoece. Quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos, que existe muita gente a fim de fazer mais isso, de fazer isso junto, eu acho que é onde a gente pode virar esse jogo de vez. Então, só agradecer mais uma vez a todos vocês. E aí, mais uma vez, também a comunidade do lado B, que repito, extremamente generosa nesse sentido. Boa noite, Fagner. O Abu Janra dizia que a solidão não me deixa andar sozinho. Pensando nisso que você está falando, Luara. A solidão não nos deixa andar sozinho. Então a gente não está sozinho, não. Não, tem que agradecer o Casara. Assim, programa... Eu acho que eu não participei da primeira vez que o Casara gravou com a gente. Eu acho que eu estava tão doente psicologicamente, que foi no meio da pandemia, e a pandemia foi um período desesperador para todo mundo que encarou como uma pandemia, e eu reconheço que aquele período para mim foi muito difícil, assim, foi muito difícil. Eu perdi muitas pessoas, eu fiquei com muito medo de morrer, enfim, eu fiquei fora de muitos programas por causa disso. Eu também. Eu acho que não participei da primeira entrevista com o Casara. Eu queria agradecer, assim, hoje foi um programa, cara, que a gente ficaria fatalmente 2 horas e meia, 3 horas falando aqui, se a gente tivesse estúdio para isso, mas aí infelizmente não temos, porque eu acho que esse tema é inesgotável, absolutamente inesgotável e absolutamente necessário que a gente se discuta. Você, Casara, tá aqui com a gente, você tinha, além de estar aqui com a gente, sem querer desmerecer o nosso tamanho, obviamente, eu reconheço que a gente tem o nosso papel contra-hegemônico, mas é isso, se o mundo fosse um lugar razoável e habitável, 2 coisas, estariam acontecendo. Uma, o seu livro não existiria. E a outra, se existisse, você estaria falando para milhões de pessoas na televisão. Você seria o William Bonner, né, Fábio? Você estaria falando para milhões, aí a gente não precisaria milhões de pessoas. Você seria o William Bonner. Então, assim, eu queria agradecer a sua presença aqui. Programa
espetacular, na minha visão, dos melhores que a gente fez recentemente e também ao longo de todo esse período aí que já vai completar, ou já completou 8 anos, né? Vai completar agora. Vai completar 8 anos, né? E é isso, dizer que, vou ficar um tempão afastado daqui, porque tenho meus compromissos de trabalho, só volto agora em agosto, né? Mas eu acho que tô saindo, assim, com um gás renovado depois dessa entrevista. E agora eu vou lá que eu tenho um jogo para virar no Maracanã. Bem, a gente fica... Vou nem falar de futebol, tá, Luara, hoje. A gente fica por aqui. Semana que vem tem Live B do Rio no YouTube, tá, galera? Quinta-feira, tá? Dia 11, às 7h30, no youtube.com/Lado B do Rio. A gente vai ter a live para falar de Operação Lava Jato. A gente sempre conta com vocês para participar, para fazer aquela interação, para vocês mandarem aquele alô, aquelas perguntas legais. É um barato, uma vez por mês aí a gente tá com vocês ao vivo, tá? A gente espera vocês lá. Forte amplexo. Tchau, tchau. Vem no Batuque Pilares, vem no Batuque, quem tem magia no pé. Quem vem na força da fé. E a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené. Salve ela. Chegou Pilares, vem no Batuque Caprichoso. Alô, raça negra, vai a luta, meu povo. A capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal. Canta caprichosos toda prosa, é a raça negra no seu carnaval. A capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal. Canta caprichosos toda prosa, é a raça negra no seu carnaval. Fala, moleque, me embala no teu colo, vamos lá. África, a chama de Palmares inspirou. E a luta de zumbi é verdade. Negro como negra Angola, negro como negra Angola. Afro-americanizou com valor, com um sorriso de esperança, braço forte que não cansa. É o negro semeando amor. Olha quem tem magia no pé é Pelé. Quem vem na força da fé é Mandela. E a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené. Salve ela. Quem tem magia no pé é Pelé. Quem vem na força da fé é Mandela. E a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené. Salve ela. Segue o negro trabalhando, construindo este gigante na raiz, a bandeira da igualdade, estraldada pelo mundo, o povo é mais feliz. A capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal. Canta caprichosos toda prosa, é a raça negra no seu carnaval. A capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal. Canta caprichosos toda prosa, é a raça negra no seu carnaval. Me embala no teu colo, mãe. Vamos lá. África, a chama de Palmares se inspirou. E a luta de zumbi é verdade. Negro como negra Angola, negro como negra Angola. Afro-americanizou com valor, com um sorriso de esperança, braço forte que não cansa jamais. É o negro semeando amor. Olha quem tem magia no pé é Pelé. Quem vem na força da fé é Mandela. E a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené. Salve ela. Quem tem magia no pé é Pelé. Quem vem na força da fé é Mandela. E a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené. Salve ela. Segue o negro trabalhando, construindo este gigante
caprichosos toda prova. Lindo! É a raça negra no seu carnaval. Ô, mãe que me embala no teu colo a mão. Vamos lá, vamos lá. África, tá bonito demais, gente. A chama de Palmares se inspirou. A luta diz o que é verdade. Negro Congo, negra Angola. Negro Congo, negra Angola. Afro-americanizou. Alô, meu presidente Fernando Leandro. Vamos lá, vamos lá. É o negro semeando amor. Olha quem tem magia no tempo. É Pelé. Quem vem na força da fé. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.